E chegamos agora ao momento de encerramento do nosso Fórum Brasil-África. E agora vamos ouvir de alguém que tem muita experiência, não só do Brasil, mas com o continente africano. Então, agora vou convidar o nosso ex-ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim. Vamos recebê-lo aqui. Vamos trazê-lo aqui para o palco. Ótimo. Seja bem-vindo. Pois. É um prazer. Tudo bem? Tudo bem? Essas são as palavras finais? Claro, o senhor quer ficar lá? Quer ficar aqui? O senhor que manda. O dia que o senhor fica mais confortável. Quer saber do quê? Bom, boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar naturalmente meu amigo João Bosco, organizador do evento e presidente do Instituto, do qual tenho a honra de ser conselheiro, e por meio dele cumprimentar todos os amigos aqui presentes, africanas, africanos, brasileiros, afrodescendentes, porque somos todos de alguma maneira também afrodescendentes, e dizer para vocês todos que me sinto muito feliz em ver como esse instituto, cujos primeiros passos eu assisti, se desenvolveu, e como a inventividade do João Bosco e a boa receptividade dos seus parceiros permitiu que algo que parecia, quando a primeira vez ele me convidou para fazer uma entrevista para a revista, fui lá no Ceará, achei que era toda uma coisa pequenininha, interessante, naturalmente, fazer sempre interessante explorar as nossas relações com a África. Pessoas da nossa geração, da minha geração, que acho que aqui não deve ter ninguém, cresceram com a independência da África. Foi a grande mudança do final dos anos 50, início dos anos 60. Eu fiz meu exame para a diplomacia no Instituto Rio Branco em 62, um ano depois de iniciado o movimento de rebelião em Angola. Então era um momento assim muito importante, tudo isso era vivido com grande intensidade. Um pouco antes, acho que foi o Macmillan que tinha dito que eram os ventos de mudança que tinham soprado da África em direção ao Ocidente. Então, para mim sempre foi muito importante. O Brasil passou anos muito difíceis, nesse período, 62 até 64, apoiamos muito movimentos de independência. Depois, no governo militar, houve um retrocesso muito, muito forte, influenciado pelo salazarismo, sobretudo entre 64 até 74, mais ou menos, durante uns 10 anos. Bom, pode haver uma discussão em torno disso, mas eu não vou fazer muita polêmica. Mas em 74 é um marco, porque aí o governo, ainda no governo militar, o Brasil foi pioneiro no reconhecimento de Angola, e era algo muito interessante, que em plena Guerra Fria, o movimento que era apoiado pela União Soviética e por Cuba, que era o MPLA, toma o governo, e o Brasil é o primeiro país do mundo a reconhecer Angola. Embora haja uma polêmica sobre isso, que eu já ouvi indiretamente através de uma amiga que foi embaixadora em Moçambique, que o Marcelino dos Santos, um importante político de Moçambique, disse: não, eu estava lá e reconheci, só que não foi notícia. A notícia foi o Brasil, e isso desencadeou um movimento muito grande. O Brasil reconheceu antes do que qualquer outro país africano, reconheceu antes que, obviamente, qualquer outro país do mundo, e o reconhecimento do Brasil foi muito importante. Isso até hoje é um fato mencionado e lembrado. Eu estou contando essa história porque, para mostrar a ligação pessoal, anos depois, sei lá, 15, 20 anos depois, na minha primeira viagem como ministro a Luanda, o ministro angolano
conta o momento exato em que o reconhecimento do Brasil foi divulgado, e ele se lembra o lugar onde ele estava e como isso mudou totalmente o panorama da Guerra Civil. Mas, enfim, durante todos esses anos, inicialmente de forma modesta, depois de forma um pouquinho melhor, a relação do Brasil com a África era uma relação idealista, né? Havia pessoas como José Aparecido de Oliveira, que eu gosto sempre de mencionar, que foi o inspirador da comunidade dos países de língua portuguesa, que, entre outros aspectos culturais, etc., teve o mérito de novamente trazer um olhar brasileiro para a África do ponto de vista da cooperação. É verdade que, depois desse reconhecimento de Angola, mesmo ainda no governo militar, o Brasil manteve posições crescentemente avançadas e progressistas, né? Inclusive com relação à Namíbia, né? Ao SWAPO, ao reconhecimento e apoio nas resoluções da ONU, mas a cooperação era muito frágil. Eu, em 77, eu acho, eu era chefe da divisão cultural e organizei a primeira semana de cinema brasileiro em Guiné-Bissau. Foi um evento extraordinário, a polícia teve que intervir, porque todo mundo queria entrar no cinema. Em 78 fizemos algo semelhante em Moçambique, já foi mais ordenado, mas era um começo, assim, uma simpatia, alguma cooperação, mas muito pouca ação concreta. E eu diria que essa situação perdurou praticamente até o governo Lula. Eu não quero ser injusto, porque o Brasil politicamente agiu a partir de determinado momento histórico a condenar o apartheid, teve posições políticas importantes, mas não estava muito presente. Não era a África olhava para o Brasil com grande esperança, mas o Brasil, falta de recursos, por uma certa timidez, não tinha uma presença forte na África. Até eu me lembro sempre, o João com certeza vai dizer que eu falo sempre a mesma frase, mas é uma frase muito boa, do Calestus Juma, um grande pesquisador queniano, que eu conheci em Harvard, um breve estágio, já depois, mas ele dizia isso do período que ele tinha passado no Brasil, dos anos 70, início dos anos 80, que ele dizia: para cada problema africano há uma solução brasileira. Talvez um exagero, mas é fato real que, digamos, o Brasil, como país em desenvolvimento, tem uma compreensão para as questões que talvez muitos países desenvolvidos têm mais recursos, mas não têm a vivência daquelas situações. E no governo, eu diria que eu fui ministro antes, tive uma vivência da proximidade da África, quando eu atravessei o Atlântico, era a única maneira que eu tinha de fazer, por causa da agenda, quando eu fui ministro do governo do presidente Itamar Franco, eu fui à África, ao Senegal, depois fui em outros países, mas eu estive no Senegal, e a única maneira que eu tinha de fazer era viajar no avião da Força Aérea Brasileira. E ela só tinha aviões capazes de atravessar o Atlântico sem banheiro. Então, eu dizia, eu vou correr o risco, porque a minha autonomia é similar à do avião. Quer dizer, se o avião chegar, eu chego a tempo de ir ao banheiro, e assim foi. E essa relação se manteve, se desenvolveu, foi criada a CPLP, teve também iniciativas importantes, como a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, ainda no governo do presidente Sarney. Houve várias coisas, mas a cooperação era relativamente pequena. Eu me lembro quando eu era chefe dessa divisão cultural, fiz essa missão que foi ao Senegal, Guiné-Bissau e Côte d'Ivoire. E na Guiné-Bissau eu propus, é preciso criar um centro de cultura brasileiro aqui, ou um centro cultural Brasil, Guiné-Bissau, porque não se trata simplesmente de uma atividade cultural, se trata de ajudar a construir um país, e assim foi, com o tempo as coisas foram se aprofundando. Mas foi no governo do presidente Lula que houve realmente um grande desenvolvimento. A minha primeira viagem à África nesse período foi em abril, mais ou menos, tinha 4 meses de governo, tive em 5 países. O presidente Lula teve, no primeiro ano de governo, visitou também uns 5 países africanos. Eu sei que no final ele tinha visitado quase 30 países, tinha feito 30 viagens, melhor dizendo. Claro que aí tem uma contagem dupla, e em alguns países ele visitou mais de uma vez. E eu tinha feito 67 viagens à África, que é um número realmente difícil de bater
creio que é difícil que algum dos meus sucessores consiga vencer esse número. E fomos criando uma relação mais profunda e que naturalmente se alargava até pelos foros internacionais. Um dos momentos que mais me emocionou, nessa época eu não era ministro, era embaixador do Brasil em Genebra, quando se discutiu a questão de patentes, que era um problema muito importante por causa da AIDS, da SIDA, né, na África, na África do Sul, em vários países. Essas negociações internacionais são complexas, começam com grupos muito grandes, vão diminuindo, e no final o coordenador do grupo, que era um mexicano, disse: não, agora eu só quero o Brasil e os Estados Unidos na sala. Era sobre patentes de medicamentos, possibilidade de produção de genéricos, e eu era o embaixador do Brasil, coordenava aquele grupo ali de países em desenvolvimento. Eu falei: mas eu não vou entrar na sala sem um africano, sem um país africano, porque havia uma nuance, um matiz, não era uma diferença de posição, mas era uma diferença de ênfase. E o representante do Camerun, não me recordo mais se era o ministro da Saúde, se era o ministro, enfim, do Comércio, se era um embaixador, mas eu sei que o representante do Camerun, que representava a África naquele momento, disse: não, mas se o Brasil entrar, nós estamos representados. Isso me encheu de alegria, de contentamento, de felicidade. Nós conseguimos algo formidável, que até hoje consta por exemplo, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o artigo 3º sobre saúde, e ele menciona respeitadas as flexibilidades estabelecidas pela Declaração de Doha sobre propriedade intelectual, TRIPS, e saúde. Enfim, essa era uma cooperação que se dava intensamente, mas não tinha, digamos assim, o lastro que passou a ter na época do governo do presidente Lula. Claro que muita coisa ainda era frágil, muita coisa foi mais desejo do que realidade, mas nós fizemos a primeira, era para ser, na realidade, uma fábrica de elementos antirretrovirais em Moçambique. Acho que acabou sendo uma fábrica de antitérmicos, mas, de qualquer maneira, era uma fábrica de medicamentos em Moçambique. Abrimos, pela primeira vez, a nossa empresa agropecuária abriu um escritório em Acre para servir, sobretudo, os países do Cotton 4, né, dos produtores de algodão. Colhi com o presidente do Mali a primeira amostra de algodão plantado com a ajuda brasileira. Então, as coisas começaram a acontecer, começaram a despertar interesse econômico, empresas brasileiras. O Brasil tinha feito a bobagem de fechar algumas embaixadas, depois teve que reabrir, o que sempre sai mais caro. Agora está acontecendo a mesma coisa, mas, felizmente, foram poucas embaixadas que fechavam. Agora, eu tenho certeza que nos primeiros dias do governo do presidente Lula já se tomará a medida de reabrir. Porque a África, o Brasil é parte da África, não há como separar. Eu me sinto muito latino-americano, muito próximo dos nossos vizinhos latino-americanos, mas eu sempre me lembro, essa viagem que eu mencionei, que eu fiz ao Senegal, eu cheguei de volta ao Brasil, fui à Bolívia. O Brasil é mais parecido com o Senegal do que com a Bolívia, que é nosso vizinho. Não nos digo da totalidade dos problemas, mas na maneira de ser, na maneira de gesticular, na maneira de falar, né? Você ia a La Paz, todo mundo quietinho, todo mundo silencioso. Vinha da África, era aquela alegria constante, aquela maneira expansiva de ser. Bem, agora, isso aconteceu sempre com o impulso do governo. No início, eu diria que a gente quase que tinha que arrastar os empresários para a África, até porque tem uma dificuldade que não foi superada até hoje, que é linhas aéreas. É uma coisa absurda a falta de linhas aéreas entre o Brasil e a África. Isso é uma coisa que tem que ser mudada. Mas, com o tempo, não, a gente foi vendo que o interesse foi aumentando, não só de outros órgãos do governo, mas também de empresas privadas, de empresas, principalmente no campo da construção, da mineração, mas, por exemplo, em alguns casos também empresas manufatureiras, como a Marco Polo, que faz, não sei se é da Faz, mas fazia um ônibus na África do Sul, e o Brasil foi tendo uma presença. Eu me lembro também, um dia que eu resolvi visitar o Zimbábue, que estava sob sanções ocidentais,
e ainda era o presidente Nyerere, não estou entrando aqui no mérito da política, mas de qualquer maneira alguém tinha que participar, né, de uma mediação, de uma conversa. Havia 3 aviões na pista apenas. Os 3 eram da empresa brasileira, da Embraer. Era o avião que eu tinha vindo, da Força Aérea Brasileira, já nessa época era o avião com banheiro. Tinha um avião, um Brasília, que era do próprio Zimbábue, um avião pequeno, a hélice, e tinha também um jato regional que pertencia a uma companhia da África do Sul. Então, você sente que é uma presença real importante, né? Número de estudantes africanos no Brasil aumentou muito, talvez não tanto quanto gostássemos, mas aumentou muito. Eu acho que tínhamos que aumentar muito os cursos de português. Uma vez, uma jornalista nigeriana me disse que se nós ensinássemos português com mais afinco, na África, muita gente preferiria vir ao Brasil do que ir para a Inglaterra, para a França, sem desfazer naturalmente da importância que tem as universidades nesses países. Então, eu vi isso tudo e para mim foi uma grande alegria quando eu já não era mais... Eu já fui ministro do exterior muitos anos, depois fui ministro da Defesa, também abrimos adjudâncias militares na África, algumas foram fechadas, vão ter que ser reabertas, mas... porque também é uma cooperação importante, e nessa época, mais ou menos, quando eu saí do Ministério da Defesa, conheci o João Bosco, que tinha criado o Instituto Brasil-África, mas que estava ainda engatinhando. E uma das vezes aí que ele me convidou ou me mostrou, um dos eventos que eu, infelizmente, não podia participar, porque durante esse governo que está terminando, obviamente eu não poderia ter nenhuma participação, podia ter um encontro desagradável, etc. Mas eu vi o fôlego que havia ganhado essa iniciativa. Então, vejo que queria mencionar mais uma coisinha só antes de encerrar. Lembro, por exemplo, que a nossa cooperação em foros internacionais, como eu mencionei, muito forte, sobretudo na Organização Mundial do Comércio, onde o Brasil liderou o movimento de um grupo de países em desenvolvimento chamado G20, não confundir com o G20 de líderes, mas que era muito ativo, e a maioria dos africanos, havia alguns africanos no G20, mas havia também muitos outros africanos que faziam parte de um chamado G90, era um grupo grande de países. E eu me lembro da cooperação que nós tivemos. E a tal ponto da cooperação, que eu fiquei muito... já não me lembro nem o nome, nem ela vai se lembrar do meu, da ministra da África do Sul, e nós combinamos, nós precisamos fazer alguma coisa sobre agricultura. E, porque havia uma reunião sobre agricultura familiar, para a qual alguns países estavam convidados. Enfim, tudo isso toma tempo, fazer e tal, mas 1 ano e meio depois foi feita uma reunião de ministros da agricultura africanos no Brasil, muitos nunca tinham se viram pela primeira vez no Brasil. Então, esse espírito eu vejo reproduzido aqui nesses fóruns Brasil-África, e os temas variados, esse das cidades, tantas coisas que nós temos em comum, tantos problemas, né? Agora, inclusive, também em relação ao clima, em relação ao meio ambiente, muitas coisas em que a cooperação se faz necessária. Então, eu mesmo achando que talvez seja exagerado, eu gosto sempre de lembrar essa frase do Calixto Juma, que para cada problema africano tem uma solução brasileira. É verdade que a África agora está crescendo tanto e tão rapidamente que daqui a pouco a gente está dizendo ao contrário, que cada problema brasileiro tem uma solução africana. Mas seja como for, devemos cooperar com irmandade e comemorar com prazer. Eu sempre gosto de ver nos jogos de futebol os africanos, que aliás estão espalhados pelo mundo, mas inclusive os times africanos também. A primeira vez que o Camerun despontou como um time importante, agora vai jogar de novo com o Brasil, espero que o Brasil ganhe, mas enfim, o Camerun, um jogo bonito, que me lembrava o futebol brasileiro dos anos 50, era um futebol alegre, um futebol animado, não é esse futebol, na realidade, mais amarrado como é o futebol hoje, apesar de toda a qualidade técnica. Enfim, eu só queria dizer que é uma grande alegria, vejo que vocês já estão aqui num período final desse fórum. Quero dar a certeza de que a África será, como ele mesmo tem dito, aliás, mas que a África será uma prioridade do presidente Lula. O Brasil estará de volta, não só no mundo, mas o Brasil estará de volta na África. É isso que nós queremos fazer, e saudações a todos.